Você tomou água hoje? Tomou quanto? E como você tomou essa água? Porque eu vou te dizer uma coisa que talvez nenhum médico tenha te falado com essa clareza. Existe um jeito de beber água que, depois dos 60 anos, pode sobrecarregar o seu coração. E a maioria das pessoas faz isso todos os dias, achando que está se cuidando. Eu sou o Dr. Nicanor Alves, tenho 35 anos de clínica. E eu precisei gravar esse vídeo antes que mais alguém cometa esse erro hoje à noite. Eu sei o que você ouve o tempo todo. Beba água. Beba 2 litros por dia. Beba bastante água. Todo mundo repete isso como se fosse uma receita mágica que serve para qualquer pessoa, em qualquer idade, de qualquer jeito. E você, com toda a boa vontade do mundo, pega aquela garrafa, aquele copo grande e vira tudo de uma vez, porque você quer se cuidar. Você quer estar aqui para os seus netos, quer ter disposição, quer viver com dignidade e sem depender de ninguém. Eu entendo, eu respeito isso. E é justamente por esse respeito que eu preciso te contar o que acontece por dentro quando a água entra no seu corpo do jeito errado. Porque o seu coração, depois dos 60, não é o mesmo coração dos seus 30 anos. Ele já carrega décadas de trabalho. E ele precisa de um cuidado que quase ninguém ensina. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, qual é o erro exato que a maioria dos idosos comete ao beber água e por que ele é tão perigoso para o coração. Segundo, os sinais que o seu corpo já está dando de que esse erro está acontecendo e você provavelmente está ignorando. E terceiro, o protocolo simples que eu ensino para os meus pacientes, que muda completamente a forma como a água trabalha a favor do seu coração e não contra ele. Mas antes de chegar lá, eu preciso que você entenda uma coisa que quase ninguém explica sobre o que acontece no seu sangue quando você bebe água de uma vez só. Faz uma coisa para mim agora. Olha para as suas mãos. Abre e fecha. Sente como estão. Estão inchadas? Os seus anéis estão mais apertados do que costumavam ser? Agora olha para os seus pés. No final do dia, eles ficam com aquela marca da meia, com aquele inchaço que parece que o pé cresceu dentro do sapato. Isso pode ter relação direta com a forma como você está bebendo água. Agora presta atenção em outra coisa. De noite, você levanta quantas vezes para ir ao banheiro? 1, 2, 3 vezes. Isso atrapalha o seu sono? Te deixa cansado no dia seguinte? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu quero que fique aqui comigo, porque o seu corpo está falando e ele está te avisando que algo precisa mudar. Deixa agora te explicar o que acontece no seu sangue de um jeito simples, como se a gente estivesse conversando aqui na minha sala de consultório. O seu sangue é feito de água, de células, de minerais. Ele tem uma concentração, um equilíbrio. Quando você pega um copo de 500 ml de água e bebe tudo de uma vez, o que acontece? Essa água entra no seu estômago, é absorvida rapidamente e vai direto para a corrente sanguínea. E aí o volume de sangue aumenta de repente. É como se você enchesse uma mangueira de jardim além do limite. A pressão sobe. Para o coração de uma pessoa jovem, isso é contornado com facilidade. O coração compensa, os rins filtram rápido e em pouco tempo tudo se estabiliza. Mas depois dos 60, o coração já tem uma rigidez maior. As paredes do ventrículo esquerdo ficam um pouco mais duras com o tempo. Isso é natural do envelhecimento. Os rins também trabalham mais devagar. Então, quando você despeja um volume grande de líquido de uma vez, o coração precisa bombear um sangue que ficou temporariamente mais diluído, com mais volume e numa pressão que ele não estava preparado para lidar naquele momento. É aí que mora o perigo. Quem inventou essa regra dos 2 litros? Essa é uma orientação genérica. Ela não leva em conta a sua idade, o seu peso, os seus remédios, o funcionamento dos seus rins, o estado do seu coração. Uma pessoa de 65 anos que toma um diurético, por exemplo, tem uma necessidade hídrica completamente diferente de uma pessoa de 30 anos que vai para a academia. E o pior, muita gente que escuta "beba 2 litros" faz o quê? Esquece de beber água a manhã inteira e aí na hora do almoço, ou pior, à noite, tenta compensar tudo de uma vez.
bebe meio litro, 1 litro em poucos minutos. Isso é o equivalente a dar uma enxurrada no seu sistema circulatório. Eu já recebi pacientes no consultório, gente que cuida da saúde, que faz caminhada, que come direitinho, com picos de pressão inexplicáveis. A gente investigava tudo, sal, estresse, medicamento, até que eu perguntava, como é que o senhor bebe água? E aí vinha a resposta, doutor, eu bebo bastante, 2 copos grandes de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Tudo de uma vez, tudo concentrado, e o coração pagando o preço. Tem outro ponto que quase ninguém fala. Quando você bebe muita água de uma vez, o nível de sódio no sangue pode cair. Isso se chama hiponatremia. Parece nome complicado, mas o efeito é simples de entender. Você fica tonto, enjoado, confuso, com dor de cabeça, com fraqueza. Em casos mais graves, pode ter convulsão. Agora pensa comigo. Uma pessoa de 70 anos que já tem pressão alta, que já toma remédio para o coração, que de repente tem uma queda de sódio, o risco de uma queda, de uma arritmia, de um evento cardíaco, ele cresce. E tudo por causa de algo que a pessoa fez achando que era saudável. Eu não estou dizendo para você parar de beber água. Pelo contrário, eu estou dizendo que a forma como você bebe água é tão importante quanto a quantidade. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Uma paciente minha, Dona Conceição, 72 anos, ela me ligou reclamando de tontura toda manhã. Eu ajustei remédio, pedi exame, tudo dentro do esperado. Até que numa consulta, eu vi a garrafa de 1 litro na bolsa dela e perguntei, Dona Conceição, a senhora bebe essa garrafa toda de manhã? Ela disse, doutor, eu bebo antes do café da manhã, em jejum, porque me disseram que limpa o organismo. Quando eu orientei ela a fracionar aquela água, pouca quantidade, várias vezes ao longo da manhã, em 2 semanas a tontura sumiu, sem trocar nenhum remédio. Agora eu vou falar de algo que me preocupa muito. Muitos idosos, com medo de desidratar, bebem um copo grande de água antes de dormir. E o que acontece? Durante o sono, o corpo entra num modo de economia. O coração bate mais devagar, a pressão cai naturalmente, os rins continuam filtrando, mas em ritmo reduzido. Quando você coloca um volume grande de líquido antes de deitar, o corpo precisa processar aquilo durante a noite. O coração, que deveria estar descansando, trabalha mais do que deveria. E o resultado, você acorda para urinar 1, 2, 3 vezes. O seu sono é interrompido. E sono ruim, para quem tem mais de 60, é um fator de risco cardíaco por si só. Tem estudo mostrando que a qualidade do sono está diretamente ligada à saúde do coração. Cada vez que você acorda no meio da noite, o sistema nervoso dá um pequeno susto no corpo. A adrenalina sobe um pouquinho, a frequência cardíaca oscila. Para quem tem arritmia, insuficiência cardíaca leve, hipertensão, isso não é inocente. Se você toma remédio para pressão, e eu sei que muitos de vocês tomam, presta atenção nesse ponto. Alguns antihipertensivos são diuréticos, eles fazem o seu rim eliminar mais água. Se você bebe água de mais de uma vez e logo depois o remédio puxa mais água para fora, o equilíbrio se perde. A pressão pode cair rápido demais, e aí vem a tontura, o risco de queda, a fraqueza. Outros remédios, como os inibidores da ECA, que são muito comuns, podem afetar a forma como os rins regulam o sódio e o potássio. Então o combo de beber água demais, no horário errado, junto com o efeito do medicamento, vira uma tempestade silenciosa. Eu sempre falo para os meus pacientes, me conta tudo. Me conta como você come, como você dorme e como você bebe água. Porque às vezes a causa do problema não está na doença, está no hábito. E olha, se você usa algum desses medicamentos, converse com o seu médico sobre a sua hidratação. Cada organismo é diferente. O que eu falo aqui são orientações gerais, e o seu médico de confiança é quem vai ajustar isso para a sua realidade. A cor da sua urina é o termômetro que você tem em casa. Antes de falar do protocolo, eu preciso te dar uma ferramenta simples. Olha para a sua urina. Sério, isso é um exame que você faz toda vez que vai ao banheiro e não custa nada. Se a urina está escura como chamate, você está bebendo água de menos. Se está transparente como água pura, você pode estar bebendo demais. O ideal para a maioria das pessoas é aquele amarelo claro, cor de limonada fraca. Isso indica que o corpo está hidratado na medida certa. É simples, é de graça
e te dá uma resposta imediata sobre como está a sua hidratação, sem precisar contar litros, sem precisar de aplicativo, sem complicação. Agora vem a parte que eu sei que você está esperando. O protocolo que eu uso com os meus pacientes. É simples, mas funciona. E eu vou te explicar cada passo. Primeiro passo. Esqueça o copo grande. Use um copo pequeno, 150 a 200 ml. Beba um copo a cada 30 ou 40 minutos ao longo do dia. Goles calmos, sem pressa. Não vire de uma vez. Beba como se estivesse tomando um chá quente, devagar, sentindo. Isso dá ao seu corpo tempo de absorver, de equilibrar os minerais, de não sobrecarregar os rins nem o coração. Segundo passo. Beba o primeiro copo ao acordar. Pequeno, morno se possível. O corpo passou a noite inteira sem água, então ele precisa de hidratação, mas com calma. Um copo de 150 ml, devagar, uns 15 minutos antes do café da manhã. Ao longo da manhã, vá bebendo aos poucos. Depois do almoço, espere uns 20, 30 minutos antes de tomar água, porque o excesso de líquido durante a refeição dilui o suco gástrico e pode atrapalhar a sua digestão. E aqui o ponto que eu mais insisto: reduza a água a partir das 18. Não é para parar de beber, mas diminua. 1 ou 2 goles pequenos à noite é suficiente. Se você sentir sede, beba, claro, mas nada de copo cheio antes de deitar. Terceiro passo. Sabe o que eu faço? E o que eu recomendo para quem me ouve? Coloque uma fatia fina de limão, ou 2 rodelas de pepino, ou umas folhas de hortelã na água. Por quê? Porque isso faz 2 coisas. Te motiva a beber mais vezes ao longo do dia, já que a água ganha um sabor leve, e adiciona micronutrientes que ajudam no equilíbrio do corpo. Mas atenção, não estou falando de sucos, nem de chás adoçados, nem de nada com açúcar. Estou falando de água pura com um toque natural. Quarto passo. Se você começar a fracionar a água, preste atenção nas próximas semanas. Observe se o inchaço dos pés diminui, se as idas ao banheiro à noite reduzem, se a tontura de manhã melhora, se a pressão ficar mais estável, se o sono melhora. O corpo responde. Ele sempre responde quando a gente para de forçar e começa a respeitar o ritmo dele. Eu vou te pedir uma coisa. Hoje, quando você for beber água, lembra desse vídeo. Pegue um copo pequeno, beba devagar, e faz isso de novo daqui meia hora. Pronto, já começou. Se alguém que você ama tem mais de 60 anos, manda esse vídeo para essa pessoa. Não é sobre assustar ninguém. É sobre proteger quem a gente ama com informação que deveria ser óbvia, mas que ninguém ensina. Seu coração trabalha por você há mais de 60 anos sem pedir um dia de folga. O mínimo que a gente pode fazer é parar de dificultar o trabalho dele. E como eu sempre digo, consulte o seu médico. Ele te conhece. Ele sabe dos seus remédios, dos seus exames, da sua história. O que eu faço aqui é acender uma luz. Quem vai te guiar pelo caminho é o profissional que acompanha a sua saúde de perto. Então faça isso por você, hoje, não amanhã. Hoje. Reorganize a água do seu dia. Espalha melhor. Para de castigar seu corpo com longos períodos de seca seguidos de exagero. Se você tem qualquer problema cardíaco, renal ou usa muitos remédios, converse com seu médico e peça uma orientação individual. Isso é cuidado de verdade. Isso é respeito com sua idade, com sua história, com os anos bons que ainda estão na sua frente. Porque a verdade é essa. Depois dos 60, cada hábito pequeno pode empurrar você para mais autonomia ou para mais limitação. E esse erro com a água parece pequeno demais para assustar. Só que é justamente por parecer pequeno que tanta gente deixa passar. Não deixe passar. Seu coração não precisa de heroísmo, precisa de constância. Precisa de gentileza. Precisa que você pare de improvisar com aquilo que sustenta a vida. Hoje, quando você pegar seu copo, não faça isso no automático. Olhe para ele e pense: eu não vou mais compensar. Eu vou cuidar. É assim que começa. Silencioso. Simples. Mas poderoso o bastante para mudar a forma como você envelhece. Cuida de você. Você merece.